Olá, crianças, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais uma história do Teatro na Mesa. Sobre uma tela branca é exibida os créditos. Apresentação: Embaixadores da Prevenção, Virtude é a Prática do Bem. E a história de hoje se chama Peri o Guerreiro. Interpretação: Andréia Stella. Olá! Vocês lembram da história anterior? A história contada E a foi a nossa flauta embaixadora mágica está e a com seu virtude jaleco trabalhada vermelho, foi a honra. sentado em uma E cadeira hoje eu vou dentro de contar para uma vocês uma história biblioteca. chamada O Guarani. Uma história baseada no romance do escritor José de Alencar e que nosso compositor brasileiro, Carlos Gomes, que nasceu em Campinas, criou uma ópera baseada nesse romance. E a história Então de vamos hoje lá? se passa em Vamos uma para a grande história? floresta verde. A história cheia de pedras, aventuras que eu vou contar árvores para e vocês matos aconteceu e um um tempo lindo atrás, castelo. quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Na época, eles vieram para cá e viram os primeiros habitantes do Brasil, os índios. Começaram a explorar metais preciosos e foram dadas terras para algumas famílias começarem a colonização. Uma das famílias foi a de um fidalgo justo, um nobre de confiança do rei Dom João III chamado Antônio. E o primeiro personagem que aparece na tela é de Antônio, vestindo um casaco verde, calçando suas botas e com um chapéu na cabeça, Que veio com seus 2 filhos queridos, Ceci que está com um lindo vestido longo, e Diogo. que carrega nas costas uma Vieram espingarda. também seus criados e mais pessoas morarem no interior do Rio de Janeiro, numa região serrana, às margens do caudaloso rio Paquequer, um lugar montanhoso com belas paisagens que vão se escondendo no meio da mata, com muitos pássaros e bichos, e muitas trilhas que vão dar no ponto mais alto da serra, a Pedra do Sino. Ceci, desde pequena, apreciava a natureza. Gostava de ouvir os pássaros quando ia se banhar no rio Paquequé. E assim foi crescendo, em meio a belas paisagens, se tornando uma encantadora moça. Sua beleza encantava todos que trabalhavam junto do seu pai. Além do mais, Ceci era graciosa e romântica. Certa vez, Ceci saiu para dar um passeio a cavalo bem devagar. O dia estava lindo. O sol estava tinindo, quando de repente uma avalanche de pedras começou a despencar na direção de Ceci. E Peri, um índio da tribo Guarani, que conhecia muito bem aquela região, habilidoso como era, desviou Ceci da avalanche de pedras, assustando o cavalo para que corresse o mais rápido Ceci possível. está sentada em seu cavalo, perto de 2 rochas grandes, quando aparece um índio para salvá-la da Assim que o avalanche. susto passou e o cavalo se acalmou, E agora na imagem temos Ceci, o seu cavalo, e o índio Peri, o guerreiro. os olhos de Ceci e Peri brilharam quando se viram, como as estrelas no céu. Peri, embaraçado, se apresentou. Peri e Ceci começam a conversar. Sou Peri, filho do sol. Meu pai é cacique. Eu sou um guerreiro da tribo Guarani e moro na mata, na aldeia Tecoá, a terra, nossa grande mãe. E Peri, encantado, acompanhou Ceci, que falou do seu pai, do seu irmão Diogo, dos homens que trabalhavam para o seu pai. E então chegaram ao castelo. E de forma respeitosa, Peri entregou Ceci a seu pai. E na frente do castelo temos Ceci, o seu pai Antônio e Peri, o índio, que começam a conversar. Seu pai já estava preocupado, já ia mandar seus homens atrás de Ceci. E quando ele soube por Peri o que tinha acontecido, sobre a avalanche de pedras, ele ficou agradecido e admirado pela postura e coragem de Peri. A partir desse dia, eles se tornaram grandes amigos. E Peri passou a ir lá sempre que podia para ver Ceci. Ceci ficava irradiante com a presença de Peri. Sentia que tudo ficava mais calmo quando ele se aproximava. E então, Peri conheceu Diogo, o irmão de Ceci,
que o convidou para acompanhá-lo em uma caçada. E Peri foi. Peri e Diogo começam a andar pela floresta. Diogo carrega nas mãos uma espingarda. Mas durante a caçada, Diogo erra o alvo e atira sem querer numa índia da tribo Aimorés, que estava atrás de umas árvores, na mata. Diogo fica arrasado. Peri o consola. Porém, Peri já conhecia alguns homens da tribo Aimorés e sabia que Diogo, Ceci e sua família estavam correndo perigo. E na volta ao castelo, Peri decide conversar com o pai de Ceci. E agora, em frente ao castelo, Peri, Ele contou Antônio que soube e pela Diogo sua tribo conversam. que a tribo Aimorés estava revoltada, jurando vingança, e revelou que a tribo tinha o costume de devorar suas vítimas em festivos banquetes. Então o pai de Ceci reúne todos os homens, inclusive os homens que trabalhavam para o chefe da mina, o Alvarez, e os avisa do perigo, apresentando seu amigo Peri. E junto de Peri, Antônio e Diogo, se junta Alvarez e mais 3 homens que eram empregados de Antônio. E Antônio começa a conversar com eles. Homens, apresento meu fiel amigo Peri. Ele salvou minha filha da avalanche de pedras. Infelizmente, hoje, meu filho Diogo atirou sem querer numa índia da tribo Aimorés. Peri vai ficar de vigília, pois conhece bem como a tribo Aimorés age. Alvarez ouvia tudo, porém não concordava, pois achava Peri um índio selvagem inferior e não entendia o valor que o pai de Ceci dava a ele. E disse: Seu Antônio, nós podemos ficar de vigília. Peri não precisa ficar aqui. E o burburinho entre todos começou. Porém, Peri disse: Na minha tribo, respeitamos a terra e a vida. Acreditamos na cooperação e no acolhimento. Quando nos comprometemos em ajudar um amigo, ele é como se fosse um parente. E o propósito de Peri era proteger Ceci. Ele estava apaixonado por Ceci, além da estima que ele sentia pelo seu Antônio. E como um grande guerreiro, ele diz: Eu fico para ajudá-los no que for preciso diante dessa ameaça. Não importa o que aconteça comigo. E uma das virtudes mais importantes do Peri era o propósito. E agora, a nossa embaixadora começa a explicar sobre o que é propósito. E vocês sabem o que é propósito? Propósito é quando a gente quer fazer algo importante, com várias ações até alcançar um objetivo. E a escolha de Peri era alcançar um bom propósito, a de proteger Ceci. Mas o pai de Ceci não sabia que, além da ameaça da tribo Aimorés, Alvarez, o chefe que comandava os homens na mina, ele era capaz de fazer crueldades para conseguir o que queria. Depois que todos foram dormir, E agora temos somente Alvarez e seus capangas que começam a conversar. Alvarez e seus homens começaram a tramar contra o pai de Ceci. Amanhã, na calada da noite, quando todos estiverem dormindo, vamos raptar o pai de Ceci e acabar com ele. Então, vamos ficar ricos com a mina. Vamos tirar muito ouro, muita prata e Ceci será minha, só minha. Mas Havia uma árvore onde Peri, o guerreiro, estava escondido. Alvarez não sabia que Peri estava ouvindo tudo que eles estavam tramando contra o pai de Ceci. Peri sentiu vontade de enfrentar Alvarez, mas decidiu com cautela avisar o pai de Ceci, que se preparou, avisando seus homens fiéis sobre a maldade de Alvarez. Na noite seguinte, Alvarez e seus homens entraram no castelo e foram se aproximando do quarto do pai de Ceci. Quando Peri e seus homens impediram seu intento cruel, prendendo por traição. No dia seguinte, Ceci foi nadar no rio Paquequé. E Ceci, com seu vestido branco, passeia pela floresta, ali também onde passava um rio. E um índio da tribo Aimorés, sorrateiro, se preparava para atirar em Ceci. Quando Peri viu do outro lado da margem do rio, atirou sua flecha, acertando
o alvo, salvando Ceci. E o coração de Peri estava em Ceci, e ele não conseguia mais disfarçar o seu amor por Ceci. Ceci fala do seu sentimento a E Peri. depois de ser salva, Ceci e Peri começam a conversar. Como não dizer do amor que eu sinto por você? Tenho medo de te perder, antes mesmo de te ter. Minha vida só faz sentido se a proteger. E Ceci recebe uma flor de Uma Peri. linda flor vermelha. E na volta ao castelo, era como se os dois estivessem flutuando de tanta felicidade. E na frente do castelo, Peri começa a conversar com Antônio, o pai de Ceci. E agora Peri sabia que a guerra com a tribo Aimorés estava mais do que declarada. Atento, ele avisa o pai de Ceci sobre o que houve no rio Paquequé. Então eles reúnem seus homens para ficarem de tocar e combater o inimigo. Cada grupo de homens criou emboscadas em lugares estratégicos, desde a mata até o E castelo. aparece o índio da tribo E o Aimorés. ataque da tribo aconteceu. Seu grito de guerra ecoou por toda a floresta. E como guerreiros, eles foram capturando vários homens até chegarem no castelo. E o pai da Ceci viu que estavam cercados e só conseguia pensar em uma saída, preparando seus barris de pólvora para explodir no porão do castelo. E para salvar sua filha, ele conversa com Peri e Ceci. Fujam, Peri, Ceci, fujam, estamos cercados. Eu darei um jeito de chamar a atenção da tribo. Ceci chora muito. Peri a consola, segurando firme em suas mãos, fugindo. Quando ouvem ao longe a explosão. E Peri e Ceci partem numa canoa. E agora vemos Peri e Ceci dentro de uma canoa, velejando pelo rio. Seguindo o fluxo do rio Paquequé, se afastando e se embrenhando na mata, até verem uma forte tempestade com muita chuva cair. Peri, sabendo do perigo das cheias por causa da tempestade, sobe uma paineira com Ceci. No dia seguinte, Peri faz juras de amor, pois conseguiu com todos os desafios salvar o seu grande amor. E Ceci o admirava, porque mais uma vez ele foi seu salvador. E assim, essa história chegou ao fim. Uma história que falou sobre a virtude do propósito e sobre o amor de Peri e Ceci. E após contar a história do dia, a nossa embaixadora da prevenção agora está na biblioteca novamente para a E lição. vocês gostaram da história? Essa história falou sobre a virtude do propósito. E agora eu vou propor uma atividade para vocês. O nome da atividade é Qual o seu propósito? Que tal vocês gravarem um vídeo com a ajuda da família, com a ajuda do papai, da mamãe, do irmão, com o celular que vocês têm em casa, falando sobre o seu propósito, o seu sonho. Pode ser algo voltado para a comunidade, algo importante para você, ou voltado para a natureza. Eu vou contar o meu propósito. Esse ano, no meu prédio, eu estou cultivando um jardim. Aí a gente, nós todos da comunidade ali do prédio, nós estamos aprendendo sobre como cultivar um jardim e cada um está trazendo uma semente e o jardim a cada mês está ficando mais colorido. É isso mesmo! Mandem o vídeo pra gente. Diga o seu nome, o nome da escola e qual o seu propósito. Não esqueçam de compartilhar e curtir o vídeo com a gente. Tchau! Ai, eu fico pensando que lindo jardim, cada vez mais colorido. Ai, os cravos, as rosas, as margaridas. E toda sorridente e alegre, as abelhas a nossa estão embaixadora conta qual é o seu propósito. E o vídeo com a história de hoje se encerra. E agora é exibido sobre uma tela branca os créditos.